Agora vamos para o terceiro exercício. Aqui nós temos o enunciado, uma pesquisa realizada sobre a preferência dos consumidores por 3 categorias de veículos, A, B e C, de uma indústria automobilística, revelou que, dos 500 entrevistados, 210 preferiram o veículo A, 230 preferiam o veículo B, 160 preferiam o veículo C, 90 preferiam os veículos A e B, 90 preferiam os veículos A e C, 70 preferiam os veículos B e C e 120 não preferiam nenhuma categoria de veículos. Um consumidor é selecionado ao acaso entre os entrevistados. Calcule a probabilidade de que A. Ele prefira as 3 categorias. B. Ele prefira somente uma das categorias. C. Ele prefira somente 2 categorias. E D. Ele prefira pelo menos 2 categorias. Então vamos lá ao cálculo do item A, que é a probabilidade de ele preferir as 3 categorias. Então, primeiramente, nós vamos fazer o diagrama de Venn, que refere aos 3 eventos, evento A, evento B e evento C. No caso aqui são as preferências pelo veículo A, pelo veículo B e pelo veículo C. Então nós temos no espaço amostral todo que está aqui, existem 500 pessoas entrevistadas. Desse espaço amostral, 120 não preferem nenhuma dessas categorias. Então, por isso que esse 120 está aqui na parte exterior dos conjuntos aqui representativos dessas categorias. Aqui o que interessa para nós é calcular o número de pessoas que preferem os 3 veículos. Então está na intersecção dos 3 conjuntos aqui, ó, A, B e C. Então o que interessa é essa parte aqui. Então nós vamos primeiramente calcular o número de veículos, no caso aqui de preferências, tá? Dessas pessoas que foram entrevistadas e preferem os 3 veículos aí, ou o veículo A, ou o veículo B, ou o veículo C, tá? Que é igual ao número de pessoas que preferem apenas o veículo A, mais o número de pessoas que preferem apenas o veículo B, mais o número de pessoas que preferem apenas o veículo C, menos a intersecção do número de pessoas que preferem os veículos A e B, menos o número de pessoas que preferem os veículos A e C, menos o número de pessoas que preferem os veículos B e C, mais o número de pessoas que preferem os 3 veículos, os 3 categorias de veículos. Nesse caso aqui, essa incógnita aqui é o que representa esse valor X aqui, ó. É a intersecção de A, B e C. E é essa incógnita que nós vamos encontrar para responder aí esse item A. Então, nós temos que 500, que é o total de pessoas, no caso aí, do espaço amostral, tá? São 500 entrevistados, é igual a 210, que é o número de pessoas que preferem apenas o veículo A, mais 230, que são as pessoas que preferem aí o veículo B, mais 160, que são os que preferem o veículo C, menos a intersecção de A e B, são aqueles que preferem os veículos A e B. Então, menos 90, menos aqueles que preferem os veículos A e C, que também refere a 90, e menos os que preferem os veículos
B e C, que são 70, conforme está lá aqui nesse enunciado aqui, tá? Então, nós vamos somar aí também, tá? O que interessa para nós aí, para nós calcularmos, que é o número de elementos de A intersecção B, intersecção C. E isso nós vamos somar com 120. Por que nós somamos com 120? Porque ele faz parte aqui desses 500 aqui, ó, tá? Ele está dentro desse espaço amostral aqui, então ele deve ser somado aqui nessa parte, tá? Então nós temos aí que, resolvendo essa equação do primeiro grau, nesse termo aqui, tá? Que é o N de A intersecção B intersecção C, nós vamos encontrar que a intersecção dessas três preferências é igual a 30. Então, 30 pessoas preferem aí os três veículos simultaneamente, tá ok? Então, mas para nós o que interessa é a probabilidade, tá? Então, a partir do número de pessoas que preferem os três veículos, se nós dividirmos pelo total de pessoas aí desse espaço, que compõe esse espaço amostral, que são as 500, então vai dar a probabilidade de que essa pessoa prefira os três veículos, as três categorias de veículos, que é igual a 6%. Agora nós vamos para a segunda situação, aí, o segundo item, que ele prefira somente uma das categorias. Se ele prefere somente uma das categorias, nós vamos ter que identificar a quantidade de pessoas que preferem somente o veículo a quantidade de pessoas que preferem somente o veículo B e a quantidade de pessoas que preferem apenas ou somente o veículo C. Então, nós temos aqui que, aplicando aí aqueles que preferem somente o veículo A, nós temos aqui 210, que é todo esse conjunto aqui, ó. Então, 210 menos duas vezes, por que duas vezes? Olha bem, o conjunto A aqui nós temos 90 menos x e temos também 90 menos x aqui, ó. Então, 2 vezes 90 menos x, menos ainda o que? Esse x que está aqui também no conjunto A, ó. E isso é igual a 210, tá? Que está aqui, ó, menos 2 vezes 90 menos, como o x que nós encontramos é a intersecção aqui de A, B e C, tá? Que nós já calculamos aqui, ó, ele vale 30. Então, nós colocamos o 30 aqui no lugar do x, tá? Menos ainda 30, tá? Que é esse x aqui, ó. E isso vai dar o quê? Fazendo os cálculos, vai dar 210 menos 2 vezes 90 menos 30 aqui, que vai dar 60. Então, 2 vezes 60 dá 120, 210 menos 120 vai dar 90, 90 menos 30 vai dar 60. Agora, vamos àqueles que preferem somente o veículo B. Então, nós temos 230 indivíduos entrevistados aí que preferem o veículo B, tá? Menos os 90 menos x, porque os 90 menos x preferem A e B aqui, ó. Então, nós vamos excluir ele aqui. Menos ainda o que? Os 70 menos x aqui, ó. Porque eles preferem tanto o veículo B como também o veículo C. Então, nós temos que subtrair aí. E menos aqueles que preferem os três veículos, tá? Então, menos x aqui, ó. E isso é igual a 230 menos 90 menos 30, nós substituímos aí o x por 30, que nós já calculamos aqui, né, no item A, menos 70 menos 30, menos 30. E isso, fazendo os cálculos, nós encontramos 100 pessoas que preferem somente o veículo B. Agora nós vamos calcular o número de pessoas que preferem somente o veículo C. Então, nós temos 160, tá? Que está lá no enunciado aqui, ó, são os que preferem o veículo C. Então, 160, que é todo esse conjunto aqui referente
a preferência pela categoria C de veículos, tá? Menos 90 menos X, porque são aqueles que preferem A e C, então nós temos que subtrair esses 90 menos X, menos 70 menos X, que são aqueles que preferem os veículos B e C, e menos ainda aqueles que preferem os 3 veículos, que é X, tá? Isso é igual a 160 menos 90 menos 30, nós estamos substituindo o valor aí de x igual a 30, que já foi calculado, tá? No item A, menos 70 menos 30, menos 30. Fazendo os cálculos, nós chegamos aí a 30 pessoas que preferem a categoria de veículo C, tá? Então agora, o que interessa para nós é calcularmos a probabilidade de que a pessoa escolhida prefira apenas um tipo de veículo. Então nós vamos somar as quantidades aí, tá? Nós vamos calcular a probabilidade que essa pessoa prefira apenas o veículo A, que é igual a 60 sobre 500, que é o total de pessoas aqui do espaço amostral, tá? Mais 100 pessoas que preferem somente o veículo B, dividido pelo número total de pessoas entrevistadas, mais o número de pessoas que preferem somente o veículo C, dividido pelo número total de pessoas entrevistadas. Fazendo aí a soma nos numeradores, tá, dessas frações, nós vamos obter aí 190 sobre 500. Então, 190 pessoas são 190 é a quantidade de pessoas que preferem somente um tipo de veículo, tá? Que é igual a, fazendo o cálculo aí, transformando em porcentagem, vai dar exatamente 38%. Agora, nós vamos calcular o item C. O item C, se nós vemos aqui, é a probabilidade que ele prefira somente 2 categorias. Então, agora, nós vamos calcular para 2 categorias essa probabilidade. Bom, para 2 categorias, nós temos que observar aqui no diagrama de Venn, tá? Aonde que está ocorrendo a intersecção, tá? De somente 2. Olhem bem. Então, são essas partições aqui, ó. 90 menos x, 90 menos x e 70 menos x. Então, nós vamos somar esses valores aqui, 90 menos x mais 90 menos x mais 70 menos x, que são aqueles que preferem somente as duas. Então, nós vamos fazer aqui, montar a expressão, tá? A nossa equação. Então, vai ficar 90 menos x mais 90 menos x mais 70 menos x, que é igual, fazendo as contas aqui, ó, vai ficar 90 mais 90, 180. 180 mais 70 vai dar 250, menos, então é menos x, menos x, menos x, vai ficar menos 3x, que é igual a 250 menos 3 vezes, como o x nós havíamos calculado lá no item A, que vale 30, então menos 3 vezes 30. Fazendo essa conta, nós chegamos aí num número de 160 pessoas que preferem somente 2 tipos de veículos, tá? Então, fazendo aí o cálculo de probabilidades, tá? A probabilidade é o número de pessoas que preferem 2 categorias de veículos dividido pelo total de pessoas entrevistadas. Isso vai dar 32%. Agora nós vamos calcular a probabilidade de que essa pessoa escolhida, ela sorteada, ela prefira pelo menos 2 categorias. Essa palavrinha pelo menos aqui que nós temos que atentar para ela, tá? Porque aqui estava somente 2, aqui é pelo menos 2. Se é pelo menos 2 categorias, significa que envolvem também 3 categorias, tá? Os preferidores aí de 3 categorias. Então, nós vamos somar, tá? As preferências aí, tá? A probabilidade de preferência por 3 veículos simultaneamente, que nós calculamos aí no item A, que é igual a 6%, tá? Mais 32%, que são aqueles que preferem somente
duas categorias de veículos. Então, fazendo essas contas, nós vamos chegar aí a um total de 38%.